Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de futebol americano, beisebol, basquete, entre outras modalidades. Se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Lembrando sempre, que você pode me seguir nas outras redes sociais, tem conteúdos quase que diários, principalmente lá no Instagram e no Twitter, então os links estão todos aqui na descrição. Esse vídeo vai sair na quarta-feira à noite, provavelmente. Esperei todos os jogos serem publicados para poder gravar o recap da rodada, O último foi de Cascavel Olímpias de Paraná Guardian Saints. Então vamos falar de todos os jogos que rolaram no último final de semana da FABR, começando pelo jogo do Campeonato Paranaense. A equipe do Paraná Guardian Saints garantiu sua ida para a fase final do Campeonato do Paraná, venceu por 18-0 o Cascavel Olímpias, continua aí o sonho de chegar no Paraná Bowl. Venceu por 18-0, um jogo que foi no sábado, que choveu bastante, atrapalhou muito as duas equipes, e que foi um jogo bem travado, bem parelho. Eu acho que o 18-0 retrata muito do que foi o jogo, um ataque da equipe do Paraná que conseguiu marchar em alguns momentos, mas teve inconsistências também no seu jogo corrido, o jogo aéreo não fluiu, Leandrinho começou mal, o jogo sofreu uma interceptação bem estranha, que pareceu também um pouquinho por conta da chuva, porque a bola saiu muito ruim da mão dele, mas um ataque que em alguns momentos conseguiu correr com a bola, ora com o Leandrinho, ora com seus running backs, achou alguns espaços para passar a bola, e conseguiu inclusive 2 touchdowns assim com passes mais longos. Então a equipe do Paraná consegue essa vitória no jogo que foi bem truncado, mas onde o maior destaque para mim foi a defesa, a defesa que não só pelo zero, mas porque não deu espaços para a equipe do Olímpias, não deixou a equipe de Cascavel correr com a bola, passar com a bola, nada funcionou. Lá no quarto período teve alguma coisinha ali, uma fagulha, mas o jogo já estava bem encaminhado, já estava garantida, vamos dizer assim, a vitória, e foi muito bom ver o time ter aquilo que a gente falou na última partida, de a defesa estar com uma mentalidade muito forte até o final do jogo, não deixar o adversário crescer em momento nenhum. Da equipe do Cascavel, é uma equipe que depende muito do aspecto físico do jogo, isso ficou muito claro nas 4 partidas da equipe. Não conseguiu impor esse jogo, no seu jogo terrestre, o L fazendo muito pull, mas não conseguindo encaixar, conseguindo fazer os bloqueios da melhor forma possível. Então a equipe não conseguiu se estabelecer e o jogo aéreo, que já não era o forte, mais a chuva, a condição do campo atrapalhou muito também. O jogo teve muitas faltas dos dois lados e atrapalhou bastante para que o jogo conseguisse render da melhor forma. E no final das contas a equipe do Guardian Saints vence, garante sua ida como seed 4, vai encarar a equipe do Curitiba Crocodiles na semifinal do Paraná Bowl. E a equipe do Cascavel Olímpias teoricamente iria para a disputa do Pinhão Bowl, onde ia encarar a equipe do Ponta Grossa Phantom, o jogo que aconteceria já nesse final de semana, nesse sábado, mas a Federação Paranaense soltou agora há pouco, inclusive um pouquinho antes de eu gravar, que bom que isso saiu hoje para eu poder já falar nesse vídeo, onde a equipe do Cascavel desistiu da competição por não ter ali um número de jogadores que estivessem aptos à partida, A equipe teve uma maratona de jogos em sequência, seria o terceiro jogo da equipe em 3 semanas, então a equipe acabou perdendo muitos jogadores nesses 2 últimos jogos por lesão e não teria tempo hábil para conseguir pôr uma equipe em campo. Esse caso da equipe do Cascavel Olímpias, eu acho que ele é uma infelicidade, mas ele serve para a gente mostrar o quão longe o FABR está de qualquer coisa que a galera tente almejar. Isso porque a gente está falando, muitas vezes comparam a NFL, ao college, que são 16, 17 semanas seguidas, times que vão para playoffs e tudo mais, e a gente não tem condição de fazer isso no Brasil hoje, não tem. A equipe do Cascavel Olímpias acaba passando por isso, é muito triste que a participação da equipe na competição acabe dessa forma, mas por questões de saúde, preservar o físico dos jogadores, eu achei uma decisão correta. Até pensando em quem está pronto para o jogo, quem estava saudável, porque você ia obrigar jogadores a dobrar, jogadores que talvez estivessem com alguma coisinha, mas iam insistir em jogar pela equipe, por se manter na competição. Então eu acho que é um sinal para vocês verem, uma equipe que jogou aí 2 jogos seguidos e teria um terceiro na terceira semana, não teve condições de fazer. Então a gente sabe que tem muitos times que não têm realmente essa condição. Então eu acho que é até um alerta para a galera entender qual que é a realidade da FABR, com relação à quantidade de jogos e ao tempo que a gente pode ter.
né, para esses jogos estarem acontecendo. Partindo para o outro jogo, para os próximos jogos, né? Vamos falar primeiro do jogo do Campeonato Mineiro, né? A semifinal já da segunda etapa, onde o Galo venceu a equipe do Pouso Alegre Gladiadores por 55-0. No vídeo de prévia, eu cometi um erro achando que o da casa seria o quarterback titular, né? Até por conta do histórico dele com o Galo e tudo mais. Mas não, a equipe foi com o Cota para o jogo, né? O Cota, que era o quarterback reserva da equipe no ano passado, jogou pela Rio Futebol Academy no Sub-20 em 2022. Foi aí o comandante desse ataque da equipe do Galo, né? Um jogo que foi muito bom da parte dele, só errou 2 passes e 2 passes assim curtos ali pro Vilaça, passes bem parecidos também, que eu acho que é uma questão muito de você se adaptar com o seu recebedor, ou a velocidade do jogo que ele ainda pode estar se adaptando, mas no geral um jogo muito bom do Cota, muito seguro, conseguiu distribuir bem a bola. Claro que o adversário não é o parâmetro ideal, né? A OL teve um jogo muito bom, né? Então a gente tem que elogiar, claro, mas vamos ver como que vai ser o Cota contra outras defesas, outros times que podem oferecer, e vamos ver também se o Galo vai dar a oportunidade para o Cota se desenvolver no comando desse ataque, né? Porque o que eu fiquei sabendo é que pode vir outro quarterback por aí, então é um pouco do que eu falei no caso do da casa, mas se aplicando para o Cota, de o quanto tempo um quarterback novo vai ter para treinar, para rodar com esse ataque, que tem jogadores novos, que tem um elenco que tem uma base ali, sim, mas você precisa de mais gente, você precisa de tempo para essa galera trabalhar. E eu acho que se você trocar o Cota ou da casa por um americano ou por outro brasileiro que seja muito bom, você vai perder né, tempo, você vai perder jogo, você vai perder repetição. O Galo vai disputar 2 nacionais mais uma vez, então você tem aí talvez alguns adversários que a equipe poderia rodar, né, mas não é o ideal, né? Você tem que estar 100% em todos os jogos. Então vamos ver o que vai acontecer, mas um jogo muito bom do novo quarterback agora da equipe do Galo, né, que foi titular pela primeira vez na carreira dele. Do ataque como um todo mundo jogou bem, Geller com uma partida espetacular, a OL com suas novidades fluindo, Vilaça com poucos toques na bola, mas é o cara da red zone desse ataque do Galo, é uma coisa que eu reforço. Tem jogadores que vão se tornando característicos, e essa é uma característica dele, é um cara com boas mãos, que ataca muito bem a bola, então é o cara da red zone, teve 2 touchdowns assim, né? O Felipe até me passou alguns stats desse jogo, mas ele acabou ficando ali, acho que foram só as 2 recepções, inclusive, que ele teve no jogo, né? E a defesa também fez um trabalho muito bom, né? Mais uma vez o parâmetro, eu acho que a equipe de Pouso Alegre até entrou com uma mentalidade do que seria aquele jogo, não conseguiu rodar nada no ataque, literalmente teve jardas negativas. A defesa até em algum momento ou outro conseguiu forçar uma pressão, teve ali alguma coisinha ou outra para tentar ficar como positivo, mas no geral uma dominância da equipe do Galo. E o meu grande problema para esse jogo foram as faltas. O Galo foi penalizado com a questão do uniforme, né? Mais uma vez, é uma regra que começou a ser muito aplicada ano passado, né? Eu, pelo menos, não lembro dessa regra ser tão aplicada anteriormente. Acho que é até mais culpa dos times do que dos árbitros, né? As equipes estão aí errando muito no design de uniformes, mas foram 200 jardas em faltas para a equipe do Galo, né? Então é algo que a equipe tem que corrigir. A final contra o Curitiba Crocodiles, as faltas foram um catalisador para aquela derrota, na minha opinião. Então o time tem que dar uma limpada nisso, mas, né, o primeiro jogo, se alguém tinha dúvidas do que esse Galo pode fazer, ele deixa esse 55-0 aí para mostrar para todo mundo, né? Partindo agora para a SPFL, né, tivemos 5 jogos nesse final de semana. Para começar, tivemos o último jogo da fase de grupos oficialmente da SPFL, né? Rio Preto Violers 31, Leme Lizards 7. O jogo de despedida do JT pelo Leme Lizards, ele foi para campo, mesmo já tendo assinado com a equipe do Rondonópolis Hawks, né? Durante a semana, pessoas da própria equipe do Hawks comentaram comigo que ele iria para jogo antes de ir para a equipe. Mas encarou o Rio Preto Violers, que fica até um pouco complicado a gente falar, porque é bater muito nas mesmas teclas. É um ataque que está correndo muito bem com a bola, que está passando muito bem a bola, a defesa que se adapta muito bem ao que o adversário traz. Jogou inclusive na 3-4, né? Voltou à formação que foi base ano passado. Na minha visão,
pensando no quarterback que tinha que encarar. Então você ter linebackers ali nessa equipe que tem Vilela, Thailand, caras que preenchem bem espaço, conseguem correr de uma ponta a outra do campo. Você precisa desses caras no jogo contra um cara do estilo do JT, e você tem nose tackles que conseguem fazer o trabalho sujo na formação 3-4. Então a equipe do Valles se ajustou para esse jogo, conseguiu ter muito sucesso. O JT teve alguns momentos sim que ele conseguiu uma corrida ou outra, conseguiu desenvolver alguma coisa. O touchdown, inclusive, veio uma situação de passe onde a equipe conseguiu ali escapar de alguns tackles e foi para a endzone, mas no geral uma dominância defensiva muito grande dessa equipe do Valles, forçando interceptação, forçando os erros, não dando espaços para a equipe de Leme. E o ataque, né, não tem muito para onde a gente correr, né? O time que tá jogando muito bem, tá usando muito bem os tight ends, né? Falei da forma como esses caras alinhavam, né? O touchdown do Rezende, ele tava alinhado como wideout, né? O Murilo também teve touchdown já alinhado ali mais próximo da linha. A equipe no segundo tempo jogou toda com o Verlang no comando do ataque. Eu acho que é bom ele também ter essas repetições. Eu acho que tem uma diferença muito grande dele pro cara Vita hoje. Mas é um cara que tem que rodar, tem que testar também com todo mundo, até porque a gente torce para que isso nunca aconteça, mas se acontecer alguma coisa com o cara Vita, ele é o reserva imediato, então ele tem que estar pronto para qualquer situação de jogo. E a equipe do Valles confirma a campanha invicta, 4-0, garante sua vaga, já estava garantido como primeiro do grupo, agora espera tudo que vai rolar, né, no wildcard que acontece nesse final de semana, para saber quem a equipe vai encarar, né? Então eu acho que é isso. A equipe de Leme se despede da SPFL com uma campanha de 1-3. Não sabemos o segundo semestre de Leme. Aparentemente a equipe não vai disputar nada. Ano passado a equipe disputou a Spring Cup, que foi um campeonato criado no ano passado. A gente não sabe se vai ter uma segunda edição esse ano ou não, porque tem muitos times de São Paulo indo para D2, né, e alguns times que não vão jogar nada. Mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. De repente Santos, Storm, Leme organizam alguma coisa, porque são times que não vão jogar nada a nível nacional no segundo semestre. Seguindo na SPFL, agora a gente vai falar dos wildcards, né, que a gente teve nesse último final de semana, né? Tivemos os 2 jogos da Série Prata e os 2 jogos da Série Ouro. A Série Prata, os 2 jogos em São Bernardo, né, e é por onde a gente vai começar falando do jogo entre a equipe do Assis Captains e Corsários Futebol Americano. Vitória do Corsários por 6-2. Né, o placar eu acho que mostra muito o que foi esse jogo. É um jogo muito parelho, muito apertado, onde os ataques tentaram e as defesas se sobressaíram. Não era a minha aposta da rodada, inclusive, minha aposta tinha sido na equipe de Assis, muito por conta do que a gente viu no jogo. O ataque de Assis conseguiu ter um volume muito maior que o ataque do Corsários, tanto correndo com a bola, tanto passando com a bola. Porém, a equipe teve muitos drops, a equipe teve muitas situações ali onde não conseguiu capitalizar na red zone. Foram pelo menos 3 idas. Não, isso aqui é do Corsários, né? Já vou chegar lá. Mas a equipe de Assis teve muitas posses em que conseguia construir alguma coisa e não conseguia sair com pontos, né? Os únicos 2 pontos da equipe vieram da defesa, né, num safety. O ataque perdeu muitas oportunidades e a equipe do Corsários conseguiu capitalizar ali num erro. Na minha opinião, até uma chamada que a equipe de Assis poderia ter evitado, já estava no 4º período, já estava nos minutos finais do jogo, uma primeira para 10, chamar um passe, né, poderia ter ido para uma corrida, gastado o relógio. Claro que é fácil a gente falar agora que já aconteceu, mas ali é muito também do play call da equipe, de como se ajustar, né? Acho que é um aprendizado muito bom para essa equipe de Assis, que para mim se despede da SPFL dentro das 3 divisões como a maior surpresa que a gente poderia ter tido. Era uma equipe que era difícil de classificar porque nunca tinha jogado oficialmente em competições do 11x11. Então, parabéns para a equipe do Captains, ficou aí a um detalhe de garantir uma vaga para a Série Ouro no seu primeiro ano disputando o campeonato. Mas perdeu para esse time do Corsários, que capitalizou onde eu tinha falado, né, que era uma secundária com muito potencial para produzir interceptações e para produzir touchdowns pela sua defesa. Então o Bidóia, assim como no jogo do Tatuapé, interceptou e levou para casa. Foram 6 pontos da equipe do Corsários. O ataque do Corsários teve alguns momentos, é bom a gente ver esse time variando um pouco mais, testando coisas diferentes, mas quando a gente olha aqui, a gente teve 3 idas à red zone com nenhum ponto, sim, 0 pontos da equipe, muitas interceptações, né, que tanto o Ibra quanto o Papas eu acho que foi interceptado também, bad snaps, né, atrapalharam muito esse time do Corsários, atrapalharam na estreia contra o Moca, nesse último jogo agora também foram um fator ali na red zone e em situações que o ataque estava marchando bem.
Então vai ter que corrigir isso na semifinal para encarar esse time do Guarás. E o time vai ter que finalizar. Né? Você teve aí 3 idas à Red Zone, oportunidade de capitalizar 21 pontos. Né, e você sai com 0, né, contra o Assis não te puniu, contra o Guarás, que é um ataque que provavelmente vai pontuar, pode te punir, mas a equipe do Corsários vence, consegue garantir sua ida para a semifinal e a sua ida à Série Ouro. Né? O Corsários, para quem não conhece, quem não sabe a história da SPFL, era um time do início da SPFL, acho que o Corsários entrou em 2017 ou 2018, quando ainda era só uma divisão, né, uma equipe que acabou saindo com o tempo, voltou ano passado na Série Prata e agora volta para a Série Ouro esse ano e segue na disputa aí pelo título. Né? Tem uma missão muito complicada contra o Guarás, mas garante sua ida para a semifinal e para a Série Ouro do ano que vem. Lembrando, né, os 4 semifinalistas já sobem, então a gente já tinha Caraguá e Guarás, agora a gente tem Corsários e também o Moca Destroyers, que é a equipe que a gente vai falar agora. Né? O Moca Destroyers venceu a equipe do Taubaté Futebol por 12-6, jogo que foi para prorrogação, né? Para quem não sabe, a SPFL estabeleceu uma nova regra esse ano para prorrogações na fase de grupo, onde teria um empate. Nos playoffs não tem como isso acontecer, né? O jogo foi para prorrogação, onde o Moca na primeira prorrogação venceu por 12-6. Né? Se confirmou uma dúvida que eu tinha, né? O Lobo realmente não foi para o jogo. Quem foi o titular da equipe do Moca foi o Caboclo, camisa número 10. Quarterback forte, quarterback grande, né? Eu já tinha visto ele nas sidelines, mas não sabia que ele era o reserva imediato da equipe do Moca. Então o Caboclo assumiu esse ataque, um ataque que majoritariamente vai correr com a bola. Eu acho que isso não mudou. Eu acho que a gente viu menos corridas do quarterback do que a gente viria com o Lobo, mas ironicamente as 2 vezes que o Caboclo correu com a bola, ele conseguiu os 2 touchdowns. Né? Então é até um elemento de surpresa para as defesas, né? Alguma coisa que o Caraguá vai ter que ficar de olho, né? Se o Lobo voltar ou não. Mas foi um time que se propôs a correr mais com a bola, a correr com esse comitê. Você tem Andrade, você tem o JP, você tem outros caras ali naquele backfield que também podem aparecer eventualmente, mas foi um jogo bem parelho. Né? A primeira campanha das 2 equipes no jogo foi ali dar uma ideia de que talvez fosse um jogo com muitos pontos, né? A equipe do Moca chegou perto, a equipe do Taubaté conseguiu touchdown com o Rafa, mas aí o jogo foi cadenciando, a chuva também atrapalhou muito esse jogo, ainda mais a equipe do Taubaté, que é uma equipe que se propõe a passar mais. O Moca também tentou e teve alguns momentos, algum sucesso, mas foi um jogo muito truncado, muito parelho, faltinhas ali que em momentos cruciais atrapalharam as equipes. O Taubaté teve uma jogada que a bola ia ficar acho que na linha de 2 ou 3 jardas e por falta acabou voltando, invalidando um passe. Então, um jogo muito bom, né? Acho que tanto esse jogo quanto o jogo do Corsários, se os outros times tivessem vencido, Assis e Taubaté, estaria super ok, porque foram 2 jogos muito bons, talvez não tecnicamente, talvez o placar não mostre isso, mas foram jogos onde as equipes se entregaram muito. Né? Da equipe do Taubaté, foi bom a gente ver uma melhora, foi bom a gente ver o time limpando tudo que foi acontecendo de ruim nos primeiros 2 jogos, e também se despede da fase de grupos, se despede da competição, sabendo que poderia ter feito mais, mas que entregou um time melhor do que era no primeiro jogo. O Taubaté termina a SPFL um time melhor do que foi na primeira partida, quando perdeu por 19-0. A equipe do Moca agora vai reenfrentar o Caraguá Ghost Ship, né, equipe que venceu por 7-6 em Caraguá, um jogo muito emocionante. Mais uma vez o jogo será em Caraguá no próximo dia 11, né, as semifinais da Série Prata, né, ainda não está, já está definido que uma semifinal vai ser em Caraguá, o outro ainda não sei onde vai ser, então a gente ainda vai ter muitas atualizações da SPFL nessa próxima semana com relação a isso. Inclusive, ontem saiu a minha lista, né, da Série Prata da SPFL, né, 28 nomes ali, 27 jogadores e um técnico, né, onde tem ataque, defesa, special teams, skill players, jogo do campeonato, calouro do ano e MVPs. Então, para quem ainda não conferiu, vai lá no meu Instagram que tem essa seleção. É um trabalho muito árduo de fazer. Foram aí horas e horas e horas assistindo todos os jogos, revendo jogos, colocando nomes, tirando nomes, reavaliando alguns nomes. Então foi um trabalho muito difícil, é muito cansativo, mas é muito legal de fazer. Daí a oportunidade de mostrar jogadores de todas as divisões da SPFL. Nas próximas semanas a gente vai ter as seleções da Série Ouro e as 2 seleções da Série Diamante. Falando em Série Ouro, vamos agora para o wildcard da Série Ouro, né? Os 2 jogos que rolaram lá em Jundiaí. Começando pelo jogo entre Guarulhos Rhinos Academy 35, Franca Carrascos 8. Talvez o melhor primeiro tempo da equipe do
do Guarulhos Rhinos, né, na competição, venceu por 27-0 no primeiro tempo. É um ataque que tirou proveito de todos os detalhezinhos que Franca não ajustou, né? Logo na primeira campanha, um touchdown com o Eric, o tight end, tirando proveito dos erros da marcação de Franca. Depois 2 touchdowns do Aires, depois mais um touchdown do Eric, né? Então a equipe soube tirar muito proveito de todos os detalhes que Franca não ajustava. Tinha algum motion, não ajustava, o Stamp unia, os recebedores conseguiam jogar bem. A defesa de Franca até em alguns momentos conseguiu desviar passes, evitava maiores estragos, mas até em situações de quartas descidas muito longas, a equipe do Rhinos parecia confortável em arriscar, porque estava confiando muito no Stan, que teve seu melhor jogo da temporada, e nos seus recebedores, né? A equipe que, como eu mencionei, tem o Aires, tem Caravita, Magal, Geraldini, né, que era um nome que eu não tinha visto ainda, né? Geraldini, que estava com a equipe do Palmeiras Locomotives, também um menino muito novo, jogando nessa equipe do Academy, né? A equipe do Academy que acabou recebendo muitos jogadores ex-Palmeiras, né? O Geraldini é um deles, mas tem alguns outros jogadores ali no plantel. E da equipe do Franca, foi infelizmente o que eu imaginava, né? Um time que ainda não é tão organizado ofensiva e defensivamente dentro do campo. João Vitor teve alguns momentos ali de esticar jogadas, tentar correr para um lado para o outro, mas a defesa estava bem postada. No segundo tempo, Franca ameaçou uma reação. Na primeira campanha ele conseguiu conectar um passe para touchdown, um passe curto, que acho que é Bruno ou Caio, o recebedor da equipe do Franca, pegou a bola, conseguiu disparar, escapar da marcação, touchdown. Depois teve um safety que a equipe conseguiu ali num punch, né, que o Rhinos acabou ajoelhando dentro da endzone por engano. Mas no geral, uma equipe que sofreu muito para se adaptar. Mas, e isso falando um pouco ainda mais do ataque do Rhinos, um ataque que optou por não correr com a bola, né? Teve ali uma tentativa ou outra onde a defesa estava bem postada, o Tegão estava lá, a DL da equipe do Franca, né? Outros jogadores também, quando o Rhinos tentou correr. Então a equipe do Rhinos meio que desencanou de correr com a bola mesmo, porque o jogo aéreo estava funcionando e não precisava talvez se expor a tentar isso, né? Tentou inclusive usar seus running backs mais no jogo aéreo. Acho que isso vai ser importante também nos próximos jogos, mas também teve alguns dropzinhos aí que atrapalharam a equipe do Rhinos com o passar do jogo. Da defesa, conseguiu fazer um trabalho muito bom, não dando espaços, preenchendo bem todos os buracos onde o time de Franca poderia tentar correr com a bola. No jogo aéreo também pouquíssimas janelas, ótima partida do Veracruz, camisa número 11, interceptou bola, deu ali umas belas pancadas durante todo o jogo, muita energia também dessa equipe, mas, né, o viés negativo foi a perda do Vitão, né, principal linebacker, talvez principal jogador dessa defesa, num lance totalmente, sabe... Eu não vou dizer inconsequente, mas um lance que ele não precisava ter feito o que ele fez, né? Era a última jogada do primeiro tempo, uma trick play da equipe do Carrascos, onde o João recebeu um passe, e aí ele foi para o slide, o Vitão foi para o processo do tackle, acabou sendo marcado um target, então ele foi ejetado, não joga o primeiro tempo da semifinal. É muito difícil você tomar essa decisão no calor do momento, eu sei disso, mas ele aí vai desfalcar a defesa contra um ataque bom na semifinal por todo o primeiro tempo. Então aí a equipe vai ter que se ajustar, né? Ver quem vai ser o reserva imediato, como pode ajustar. E ele também tinha um papel importante dentro dessa equipe, né? Porque é kicker, punter e era uma parte fundamental também nos special teams. O outro jogo do Wild Card foi o clássico, né? Santos Tsunami e São Paulo Storm. 8 para a equipe do Storm, 3 para a equipe do Santos Tsunami. Jogo que foi muito bom de se assistir, um jogo que foi rápido até, porque as equipes correram muito com a bola. 8-3 eu acho que eu vou dizer que foi bem justo, né? Porque ele mostra muito do que foi, né? O Santos com o special team, que é uma montanha russa, porque conseguiu forçar ali, recuperar a bola num punch no erro do Storm, aí conseguiu 3 pontos, aí depois teve um safety, aí depois teve situações onde errou, então foi ali um special teams que foi altos e baixos durante toda a competição, né, e acabou sendo até penalizado por isso, porque a partida estava 6-3 quando sofreu o safety, então obrigou o ataque a ter uma estratégia de touchdown e não de field goal, né, como o Senhor, que foi aí um dos melhores, se não o melhor kicker da Série Ouro, na minha opinião. Mas falando dos ataques e defesas, né? Começando pela equipe do Storm que venceu o jogo. Um ataque que apostou muito mais no Lucas Vinícius Salomé,
né, o running back aí veteranaço dessa equipe do Storm, né, já foi presidente do Storm, parou de jogar, voltou, né, o cara que jogou aí quando o Storm ganhou seus títulos paulistas e tudo mais, deu até uma entrevista depois do jogo que acendeu uma rivalidade contra a equipe de Sorocaba Vipers, né, provocando ali a equipe de Sorocaba. Estou com muita expectativa ainda maior para esse jogo por causa disso, mas ele foi realmente o carregador do piano, o cara que teve mais toques na bola, sofreu um fumble ali na red zone que poderia ter mudado um pouco o jogo, né, mas conseguiu correr muito bem na maior parte dos momentos. A OL também teve um trabalho bem legal contra um front que jogou bem durante todos os jogos, né, então é um trabalho bom para essa equipe do Storm. Os passes fluiu uma coisinha aqui, fluiu uma coisinha ali, né, um passe curto, os passes longos acabavam não funcionando tanto. Eles funcionaram no momento crucial no final do jogo, né, quando o Gustavo ameaçou um passe curto, esticou a bola para o esguicho, conseguiu a primeira descida, mas aí na sequência a gente teve para mim o maior erro da equipe do São Paulo Storm, que poderia ter custado o jogo, mas a gente vai falar antes da defesa do Storm, né, que conseguiu a pick six com o Monteiro, não deu muitos espaços para o Santos correr com a bola com o Kaká, com o Alemão, se adaptou rápido às variações que o time do Santos tentou fazer. No jogo aéreo também não deu muitos espaços, teve ali algumas situações outras de jogadas que o Santos tentava mais criativas e tudo mais, mas apesar de ceder esses passes, eram passes curtos, eram situações mais pontuais. No final teve uma quarta descida ali que a torcida do Storm quase teve um ataque, né, porque o Brandão conseguiu escapar da marcação, soltou um passe pro Kaká, virou primeira descida, faltava menos de um minuto pro final do jogo, mas a defesa aqui no geral foi o que colocou o Storm na semifinal. A verdade é essa, né? O ataque teve alguns momentos pontuais, mas a defesa que colocou o time na semifinal contra o Sorocaba Vipers. Para fechar, do ataque do Santos, no jogo corrido teve momentos, o Baixo não conseguiu desenvolver o jogo aéreo, acabou sofrendo a interceptação que virou uma pick six. Eu acho que é parte do desenvolvimento, são as dores do crescimento de você querer estabelecer um pouco mais o seu jogo aéreo, e faz parte, né? Eu acho que a equipe foi punida ali em alguns outros jogos também durante a competição por não estabelecer o jogo aéreo, e nesse jogo foi punida aí com uma pick six que foi determinante para custar o jogo. Para fechar, eu queria só levantar realmente uma coisa que me preocupou muito, né? Que pode prejudicar a equipe do Storm nos próximos jogos, que ali faltando dentro já dos 2 minutos finais praticamente, ou quase nos 2 minutos finais, logo depois do Storm ter conectado um passe muito longo com o esguicho, com o relógio a seu favor, a chamada seguinte foi um outro passe, né? As 2 chamadas depois foi um passe, né? Então você está trabalhando o relógio, você está tentando matar o jogo, você já está no campo de ataque, chamou um passe, foi interceptado, correu o perigo de ter essa interceptação retornada para touchdown. Então eu acho que a equipe tem que melhorar esse play call, tem que entender melhor as situações de jogo, porque vai encarar uma equipe do Sorocaba Vipers que vai ser bem diferente do que a gente viu na fase de grupos. Eu acho que o 12-0 que o Vipers conseguiu na fase de grupos, o Storm teve todos os méritos para segurar a equipe de Sorocaba, mas a defesa de Sorocaba forçou 3 interceptações. Então você tem que saber a hora de passar essa bola, como trabalhar o relógio da melhor forma possível, porque o seu adversário vai punir se você errar algumas vezes. Se você cometer pequenos deslizes, tem uma defesa ali com caras que vão punir. Tem Nescau, tem Alonso, tem Túlio como corner. Então é um time que, se você não tomar alguns cuidados, ele vai te punir, né? Mas o Storm passa para a semifinal e mantém vivo o sonho de ir de volta para a Série Diamante, né? Se vencer o Vipers, garante sua ida de volta à Série Diamante, né? Onde estava no ano passado. Para fechar, vamos falar das 2 finais, né? Que a gente teve nesse final de semana, começando pela final da primeira fase do Campeonato Mineiro, né? A América Locomotiva 37-20 contra o Juiz de Fora Imperadores, né? Uma grata surpresa para mim, né? Eu acho que a equipe do América, eu via o time conseguindo jogar um jogo mais físico, conseguindo se impor nas trincheiras, mas pegou uma equipe que também tinha isso como capacidade primária e conseguiu controlar mais a equipe do Juiz de Fora, né? Paranhos correndo com a bola, os outros running backs quando acionados conseguindo correr bem, né? O jogo bom do quarterback da equipe, do Gucci. E assim, o começo do América, né? Deixei anotado aqui. O começo do América foi fundamental para a partida, porque a primeira campanha foi um touchdown, a segunda campanha forçou um fumble e a campanha virou um touchdown. Então no primeiro quarto a equipe já estava vencendo por 15-0,
né, nas primeiras 2 campanhas do jogo, já abriu 15-0, e aí você tira a equipe de Juiz de Fora do seu habitat natural, que é correr com a bola, que é gastar o relógio. Na terceira campanha, a equipe foi soltar um passe e foi interceptado. O América não tirou proveito disso, foi interceptado, ou teve um fumble logo depois, mas esse é o aspecto. Quando você encara times que correm muito com a bola, que comem relógio, quando você consegue abrir essas 2 posses, você tira eles do seu habitat natural. E você, fazendo isso, esse time vai ter 2 opções. Arriscar, que foi o que o Juiz de Fora fez e foi interceptado, ou jogar o seu jogo e torcer que sua defesa force paradas, né? Tanto que isso acabou acontecendo mais no final, quando o Imperadores voltou ao seu estilo padrão, com 8 minutos para acabar o jogo, conseguiu um touchdown, mas aí já faltavam menos de 3 minutos, eu acho que para o jogo acabar. Então a equipe do Imperadores, mais uma vez, vai ter que ajustar ainda mais esse jogo aéreo, vai encarar o Galo agora, que vai ser um jogo muito, muito complicado. Então a equipe tem que conseguir se ajustar, se adaptar, e tem que ter formas ou pacotes que, mesmo correndo com a bola, você priorize o tempo, que você priorize no huddle, que você priorize formas de tentar ser mais rápido, né, dentro desse jogo, né, mas trazendo ou estatísticas desse jogo, né, estatísticas que o mapa fez. O ataque da equipe do América variando muito, 138 jardas terrestres, 154 jardas aéreas, né, então quando a equipe do Imperadores conseguiu o seu primeiro touchdown, a resposta do América foi um touchdown na sequência, então conseguindo de certa forma devolver para não deixar a equipe do Juiz de Fora se aproximar, né? Então fisicamente um jogo muito bom, a OL também com um trabalho espetacular, verdade seja dita. A defesa, eu gostei porque ela estava bem pronta para as variações que a equipe do Imperadores tinha, né? Como a gente sempre fala, é uma equipe que gosta de correr, gosta de variar como vai correr. Então ali, uma hora você tem algum tipo de motion, uma hora você tem uma entrega ali para um fullback, uma hora é um pull. Então assim, a defesa parecia bem adaptável ao que a equipe do América, ao que a equipe do Juiz de Fora estava mostrando, né? A única coisa que me preocupou mesmo foram faltas, né? 84 jardas em faltas, né? Em 8 faltas. E agora a equipe do América vai pegar o Tigres pela 3ª vez. Isso porque, né, teoricamente o Tigres jogaria contra o Cruzeiro, né, mas o Cruzeiro desistiu, entre aspas, vamos dizer assim, do Campeonato Mineiro desse ano, então o Tigres se classificou automaticamente. O jogo seria esse final de semana, inclusive. Então o Tigres já está classificado e vai encarar a equipe do América pela 3ª vez, né. Da equipe do Juiz de Fora, também as faltas me chamaram a atenção, 11 faltas para 80 jardas, e eu acho que é mais esse detalhe mesmo de você conseguir adaptar o seu jogo às situações. Se você quer correr com a bola, você tem que achar formas de gastar menos relógio para você conseguir fazer isso, ou ter um plano assim de jogadas de passe um pouco mais seguras, vamos dizer assim, onde você consiga estabelecer algumas coisas, né? Porque eventualmente você vai ter jogos ali que você vai ficar uma posse ou 2 para trás e que talvez você não tenha o tempo ideal para rodar o seu ataque base. Então eu acho que talvez para o Imperadores seja muito isso, né? Conseguir ajustar o seu ataque quando o começo de jogo não for muito bom. Para fechar o nosso vídeo, a gente vai falar da outra final, que foi a final do Gauchão, né? Santa Maria Soldiers 32, Porto Alegre Pumpkins 14, um jogo muito bom. Achei muito, muito legal ver toda a festa da torcida do Santa Maria, né? O jogo que foi lá na cidade da equipe dos Soldiers. E um jogo que foi bem, bem parelho, né? A verdade o Pumpkins ficou na frente, aí a equipe do Soldiers passou, aí o Pumpkins passou de novo, aí Santa Maria conseguiu a vantagem e depois não perdeu mais, depois conseguiu controlar o jogo. A gente teve algumas surpresas, né? No começo do jogo o Douglas não era o quarterback da equipe de Santa Maria, aparentemente a lesão era um pouquinho mais séria, ele até falou sobre isso depois do jogo, né? Então a equipe confiou no... me fugiu o nome do quarterback reserva agora, até peço desculpas, mas ficou muito evidente a diferença, até como as defesas se posicionam, né? Elas esperam muito menos o passe, né? Então, e o começo também ele não conseguiu conectar muitas coisas, então a equipe de Santa Maria colocou a bola na mão do Siqueira, ele teve ali 20 carregadas para 2 touchdowns, mais de 126 jardas, então a equipe confiou no seu running back, confiou na sua linha ofensiva que fez um jogo espetacular de bom, nos seus recebedores também bloqueando muito bem, conseguiu ali alguns passezinhos em screen no primeiro tempo, nada muito sofisticado,
No segundo, o Douglas foi para jogo e eu acho que aí, mesmo ele não tendo estatisticamente uma partida muito boa, onde ele não apareceu demais, né? Ele é o game manager, né? Então ele é o cara que as defesas vão respeitar um pouco mais, que não vão querer encher a caixa o tempo todo, e isso dá espaços para você distribuir melhor o seu jogo, fazer um pouco mais o que você quer. Mas sim, né, o jogo aéreo teve ali algumas melhoras, né? Mesmo que em passes curtos, deixando seus recebedores brilharem após a recepção, eu acho que a entrada dele foi fundamental para o jogo. Da equipe do Pumpkins, o ataque começou muito bem, né? O Nicholas conduzindo bem esse ataque. O time não conseguiu correr com a bola, eu acho que isso foi um fator com o passar do jogo, porque a defesa dos Soldiers pôde se posicionar melhor, né, para o jogo aéreo, conseguiu ir se adaptando e se ajustando, e foi um jogo bom, né, do ataque. Eu acho que teve momentos, né, que o time conseguiu fluir, conseguiu produzir bem. Foi bom até para a equipe dos Soldiers também ver alguns detalhes onde ela pode ser exposta no segundo semestre, né, na BFA. Então foi um jogo muito bom também para a defesa entender, né, talvez alguns probleminhas, algumas situações onde precisam ser corrigidas, mas no geral uma defesa que jogou muito bem, forçou também uma interceptação no segundo tempo, né, que foi fundamental ali também já até para a moral do jogo, né, e a equipe dos Soldiers aí garante esse título, e eu queria deixar um destaque muito grande para os special teams da equipe de Santa Maria, não só pelo touchdown de retorno do Torres, né, que foi quando a equipe dos Soldiers virou e não perdeu mais a liderança, mas 2 punts com a bola dentro da linha de 5 jardas, né, que eventualmente acabaram virando 2 safeties. Mais uma situação talvez de chamadas ruins ali no primeiro safety da equipe do Pumpkins, na minha opinião. Né, mas você está ali dentro da sua própria endzone, eu acho que você tem que correr com a bola, né, e pelo menos deixar o seu QB fora da endzone antes de tentar passar muito. O segundo acabou sendo um bad snap de punch, né? É disciplina tática do jogo, você trabalhar fundamentos. Mas assim, 2 punts dentro da linha de 5 que viraram 2 safeties, o retorno para um touchdown, o bloqueio de um field goal no primeiro tempo. Então, uma atuação de special teams que foi muito importante, é muito importante. E eu falo, esse time de Santa Maria, assim como falo de alguns outros times, é um time disciplinado, é um time que joga o fundamento do futebol americano da melhor forma possível. Então foi um título com muito mérito para essa equipe dos Soldiers, e agora vai aí para o segundo semestre para a BFA, vai encarar uma conferência sul aí difícil, complicada, mas vai aí com o título estadual no bolso. Bom, gente, o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo, porque dá um trabalho pra caramba assistir todos os jogos, analisar, trazer para vocês também algumas estatísticas. Agradecer bastante o Felipe do Mapa da FABR e algumas equipes que compartilham os stats também, para que a gente possa fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Tamo junto e até a próxima!